Implícita quer dizer que o y ele não é tão direto como o x, né? Não é tão direto que nem, por exemplo, a gente está usando lá y igual f de x igual. Quando você trabalha com função implícita, o y está dentro do processo, né? Então não é tão fácil de você tirar ele. Então, por exemplo, aqui, você tem uma equação, vou mostrar aqui para vocês. Essas equações aqui são equações explícitas. Ó, y igual a raiz quadrada de x mais 2, y igual a x cosseno de x. Então, aqui a gente tem equações que elas são explícitas, né? E pode depois, futuramente, a gente mostrar como é que funciona a implícita. Então, aqui, em geral, f de x aqui está certinho, ó, bonitinho, não tem problema nenhum. Agora, tem casos que a função está implícita. O que quer dizer o quê? Ó? O y está somando ou está dentro de uma equação e vai ser igual a outra. Então, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. X ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Então, o que a gente tem que fazer na equação implícita? Ela não é direta, então a gente tem que fazer o quê? A gente vai ter que isolar esse y aí, né? Então, as opções que a gente tem, eu vou mostrar duas opções e depois como é que faz a derivação dela, né? Em alguns casos a gente pode isolar o y, mas como eu falei, às vezes consegue, às vezes não consegue, às vezes é simples, às vezes não é. Então aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Se a gente isolar, joga o x quadrado para lá, de raiz, mais ou menos raiz de 25 menos x ao quadrado. Logo, as duas funções podem determinar uma equação implícita. Então, a gente tem essas duas equações. Se a gente fizer as duas aqui, como está no gráfico, aqui, ó, a gente consegue ver que a equação x quadrado, y quadrado, ela tem essa opção aqui, né? E se eu fizer as duas que eu encontrei, que são as formas implícitas, também eu chego no mesmo resultado. Beleza? Então, aqui o que eu estou fazendo? Olha, vocês podem observar o que eu fiz. Eu só peguei e abri aquela função. Ó. Joguei o y para lá, joguei o y para cá e resolvi a equação. E aí essa equação me deu essas outras duas ali, uma f de x e uma g de x, conectada diretamente a y. Né? Então aqui tem o f de x, o y ali, mais ou menos raiz de 25. Aí nós temos essa equação, y igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 menos x quadrado. Aí se quiser derivar agora, só eleva meio e resolve a equação. Então, olha, vamos derivar ela. Eleva meio, cai o meio para cá, tira o meio de lá e deriva a outra função ali, menos 2x. Aí, efetuando a conta ali, ficou menos x sobre y, né? Executando todas as equações ali. O que vai acontecer? Aqui a gente derivou uma delas. Se a gente for derivar outra, que agora a gente derivou positiva, a gente derivar negativa, vai dar a mesma coisa. O que tem que tomar cuidado? Aqui a gente conseguiu fazer, porque as equações são fáceis de transportar o x, o y e encontrar os valores. Mas nem sempre isso é tão fácil. Por exemplo, né? Felizmente, não precisamos resolver uma equação para y, para ter x. Para isso, encontramos a derivada. Em vez disso, o método da derivação. Isso consiste em derivação de ambos os lados da equação em relação a x, e então na resolução isolamos o y. O que a gente tem que fazer? Como a gente está fazendo uma equação, a gente sempre vai derivar em relação a y. Então aqui, ó, só para vocês entenderem, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a derivação de todos. A gente vai derivar este, o x quadrado, vai derivar esse, o y quadrado, vai derivar o 25. Então, derivamos ambos os membros, todos, em relação dy d de x. Tá? Então, vai ficar assim. D sobre d de x quadrado mais y quadrado, d de x sobre de 25. Aqui, ó, a gente vai desmembrar porque é uma soma. Ficou essa, e ficou essa, e ficou essa. Então, ó, derivada
de x em relação a x, é só derivar 2x quadrado. Menos 1, 2x. Então aqui vai ficar 2x. Aqui, ó, derivando, lembrem que eu derivo, mas vai ter um y que eu não vou conseguir derivar. Então vai ficar 2y, que multiplica o dy dx. E aqui, constante é zero. Então, ó, lembrem da derivação, está tudo separadinho. Lembrando que y é uma função de x. Usando a regra da cadeia, a gente está usando a regra da cadeia, então, ó, a gente deriva esse daqui e depois deriva esse daqui. dy, porém, esse daqui a gente não consegue derivar. Depois a gente vai colocar esse daqui assim, né? A gente pode colocar assim. 2y vezes y derivado. Por que y derivado? Porque eu não estou conseguindo derivar ele. Olha. Não tem como. Eu não sei qual a função. Então eu deixo ele desse jeito aqui, demonstrando o valor dele. Tá bom? Ok? Então, ó, o que é uma derivada implícita? Eu estou derivando todos os termos, e onde tiver y, eu derivo o número que tiver nele na função, mas porém o outro y de dentro ali, o da segunda equação, eu não consigo derivar. Então eu vou deixar sempre dessa maneira aqui, para conseguir depois eu conseguir colocar ele e isolar ele na função. Né? Então como é que ficou aqui? Vai ficar x quadrado vai dar 2x. 2y dy dx, porque eu não consigo derivar. Igual a zero, porque isso aqui é uma constante. Aí joguei ele para cá, menos 2x, né? Estou fazendo a equação, ficou menos 2x por 2y. Cortando 2 com x sobre y. Lembrando que eu posso fazer desse jeito aqui. É y derivada do y vai ser igual a menos x sobre y. Então, vou colocar aqui em destaque aqui. Então, a gente pode fazer na derivada implícita, a gente pode fazer e deve fazer a derivada em todos os termos. Ó. D por d de x, eu vou derivar o valor em relação a x. Então, d em relação a x, d em relação a x, d em relação a x. Como a gente está fazendo um valor aqui, a gente vai pegar o valor aqui, a primeira função é 2, então a gente deriva, e a função interna a gente tem que deixar derivada porque a gente não sabe o valor dela. Então aqui a gente usa a regra da cadeia para resolver, beleza? E aqui a gente consegue encontrar o valor da derivada. Deixa eu deixar aqui no... Okay. Então, ó, a gente fez o quê? A gente pegou o valor, derivou o que deu para derivar e conseguimos achar o valor já. Nas equações implícitas, vai acontecer sempre isso, tá? A gente vai ter valores de y jogado na equação em vários lugares e a gente vai isolar. Daí vai ter que fazer a álgebra aí para resolver, né? Deixa eu fazer mais um aqui, daí eu já volto com vocês aí. Ó, a gente tem um x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Também, ó, a gente tem y aqui desse lado e tem y aqui desse lado. Tranquilo? O que a gente vai ter que fazer? Derivar dos dois lados. Ó, então essa equação aqui ela começa a ter um pouquinho mais de emoção. Por quê? Eu tenho que derivar aqui em relação a x, aqui em relação a x e aqui em relação a x. Aqui a gente está fazendo o quê? Observem aqui. Ó. A gente está pegando e está fazendo a derivação desse negócio. Então, eu vou derivar primeiro esta parte aqui do x cubo. Então, o que eu fiz? Derivei em relação a x com 3x quadrado. Derivei a função da cadeia, porque o y está dentro, para ele é uma função. Ficou 3y ao quadrado vezes a derivada do y. Então, derivei esta parte aqui. Agora, vamos derivar essa interna aqui. Essa interna, joguei os 6 para fora, é uma constante. A gente vai fazer a mesma coisa. Deriva o primeiro, mantém o segundo, deriva o primeiro. Beleza? Aí vai ficar como? Y mais derivada de x é 1. Então, por isso que ele sumiu. Ficou 1 vezes y. X vezes a derivada de y. Observe que ficou 6y, multiplica agora, né? 6 vezes y, 6 vezes xy. Então, aqui eu fiz a regra. Por que isso, professor? Por que esse aqui não ficou zero? Porque lembre que ele é um y em função de x. Então, eu tenho que derivar ele
e manter ele na equação. Por isso que eu derivei aqui a equação x derivado, y, x vezes o y derivado. Colocando na equação, olha como é que ficou. X ao quadrado, 3x ao quadrado, 3y ao quadrado com a derivada de y, 6y mais 6x ao xy derivado. Então aqui, ó, agora eu vou ter que fazer a álgebra. Eu vou ter que resolver essa equação. Então vamos lá. Ó. Vou jogar o 3x quadrado para lá. 3y quadrado y derivada igual 6y, 6xy derivada menos 3x2. Agora eu vou jogar esse aqui para lá, para juntar os dois derivados. Ó, juntei os dois e deixei essas duas equações para cá. Beleza? Então, ó, o que eles têm em comum aqui? Ó? Aqui é o 3, y derivada. E aqui é só o 3. Então, só coloquei em evidência. 3y derivada, 3y quadrado menos 2x, 3 vezes 2y menos x ao quadrado. Cortando os 3 com os 3, vai ficar 2y ao quadrado. Eu vou jogar esse y para cá dividindo, né? Ficou y ao quadrado menos 2x. Então, y derivada, né? Porque lembra que eu cortei o 3, multiplicando aqui, eu joguei para lá dividindo. Então, ficou derivada 2y menos x quadrado, y quadrado menos 2x. Então, essa aqui é a resposta. Então, percebam agora que um pouquinho mais de trabalho para chegar lá. Mas qual é o trabalho? Lembrar das regrinhas de derivação. Regra da cadeia, né? Regrinha do produto, regra da cadeia, e eu consegui. Então, agora, a partir de agora, a gente começa a usar todas as técnicas que a gente tem, né? Todas as técnicas aí que a gente utiliza para poder resolver o problema. Seno de x mais y igual a y quadrado cosseno de x. O que vai acontecer aqui, pessoal? A gente tem aqui a nossa equação interna e a nossa equação externa, né? Tem duas equações aqui. Então, o que eu fiz? Ó, eu vou derivar o seno e vou deixar o u aqui dentro. Isso aqui é o x mais y é u, tá? Então, ó, seno é cosseno, x mais y mantém. Vezes, beleza? Deriva o que está aqui dentro. Derivada de x é 1. Derivada de y derivada. Por que eu não estou derivando? Porque eu não sei o valor dele. Então, voltando, ó, tem uma regrinha da cadeia. Seno vai dar cosseno, mantém o u. Então, o u aqui é esse valor aqui dentro. E depois eu derivo x mais y. Então, sempre quando tiver essa somatória aqui de seno, cosseno, tangente, lembrem que é uma cadeia que tem aqui dentro. Y quadrado cosseno de x. Então, olha o que a gente vai fazer. De volta aqui. A gente vai estar derivando este, que é uma equação que tem o 2 e dentro é o u. Então, primeiro vamos derivar esse. Vai ficar como? Deriva ele e depois mantém o segundo. Então, aqui a gente está usando a nossa regrinha do produto. Então, ó, 2 baixou y, derivo ele em relação a y. Y derivado. Vezes cosseno de x. Mantive o bichinho aqui. Então, ó, caiu o 2 para cá, que a derivada aqui está de equação quadrática. Se fosse cúbica, baixava também e manteria a derivada. Então, ficou 2y, 2 menos 1 dá 1 e deriva o y quadrado. Por quê, pessoal? Porque lembre que essa derivada aqui é uma derivada, está implícita, o y está lá. Se tivesse só o x quadrado, ia ficar 2x. Então, ia precisar derivar o y aqui. Tá? Porque derivada de x é 1. Aí ia ficar bem simples, se fosse x quadrado aqui. Cosseno de x. Aí o que eu fiz? Eu mantive o primeiro, né? E vou derivar o segundo. Menos seno de x. Então, ó, toda vez que acontecer esse y aqui, lembrem que ele é uma derivação implícita. Eu tenho que derivar ele e o que está após a equação. Se fosse x, não precisava, mas como é y, eu tenho que derivar aqui. Agora, é só álgebra, é só algebreira. Ó. Cosseno de x mais cosseno de x mais y. Por que eu fiz isso, pessoal? Eu multipliquei aqui, tá? Ó. Multipliquei aqui e multipliquei ali. Aqui, ó, eu joguei para cá. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Esse aqui, joguei para cá. Okay? E aqui ficou 2y cosseno de x menos y seno de x. Então agora a gente só vai fazer as continhas básicas aqui para resolver todo o processo. Né?
Então isso aqui que eu fiz. Tá? Eu peguei, só fiz a multiplicação, só fiz a distributiva, multipliquei toda essa equação por 1, multipliquei toda essa equação por y derivado. Então, quando acontece isso, lembre que isso aqui é uma equação toda, tá? O cosseno, sempre o cosseno, quando está puxando alguma coisa, ele é uma equação única. Sempre isso aqui é uma equação única. Esse não é uma equação, tá vendo? Ó, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma derivada. Então, você pode distribuir sem problema nenhum. Não precisa continuar, pessoal. A princípio, assim, ó, quando vocês tiverem, cai coisa muito complicada, não precisa continuar, tá? Ficar resolvendo muito, aí derivando, fazendo muita simplificação. E aí, pessoal, legal mesmo? Bacana. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dá um likeão aí, participa pra gente. Vídeos novos eu vou estar sempre colocando aí para ajudar vocês. Um abraço, tchau, tchau.